Ele é ex-vereador, ex-deputado estadual, mas é uma liderança política. E quem é líder político nunca deixa de sê-lo. Meu convidado de hoje é José Paulo Serafim. Tudo bem, Zé Paulo? Tudo bem. Como é que eu posso te chamar? Pode chamar de deputado? Pode chamar de deputado, Serafim. Então tá eu tenho uma marca que o meu nome é Serafim, eu criei essa marca. Mas pode chamar de deputado, pode chamar de então Zé, tá. Pode chamar de Paulo. Então Paulo tá. ninguém também chama. Ninguém te chama, né? Então tá bom. Deputado, o senhor tem uma marca, muitas marcas na sua vida pública. E uma delas, vou começar lá do comecinho. É no corpo. É no corpo. Me conta esse episódio que inclusive virou um livro, né? Virou um mini livro que eu vou ler com muito carinho. Me conta sobre esse episódio. O que ocasionou aquele fatídico fato, né? Que depois tem uma foto que é histórica com o senhor com explosivos amarrados no corpo. Enfim, me conta sobre isso. Quando abriu, tu colocou, eu fui político, vereador, deputado, mas antes de tudo eu fui presidente do Sindicato dos Mineiros. Essa foi a minha grande jornada, assim. Eu fui presidente do Sindicato dos Mineiros muito, muito jovem, assim, um gurizão. Naquele período, os presidentes do sindicato eram tudo velho, tudo pessoas que estavam perto de se aposentar, até porque teve 20 anos de ditadura, as pessoas não tinham coragem de enfrentar os empresários, porque os empresários eram muito ligados aos militares. E aí eu fui um presidente do sindicato pós-ditadura, também não foi no período de ditadura, foi na transição. E nesse período aí é que teve assim, muitas histórias. E aí assim que eu assumi, a primeira coisa que eu encontrei foi empresas, os trabalhadores com salário muito defasado, mas eu peguei uma bronca muito grande, que foi uma empresa falindo, que era a CBCA. E aí a CBCA, o Sebastião Neto Campos disse que estava falido, que não tinha jeito, nós assumimos, ocupamos a empresa e começamos a fazer um processo de nós administrar a empresa, falida. Nós tivemos várias idas a Brasília com 7, 8 anos. Eu tive audiência com o Sarney umas 3, 4 vezes. 4 vezes. Tomei café com ele lá antes dele dar a coletiva. Nós tivemos assim, bastante intimidade. E o presidente Sarney, né? Até porque ele era um presidente que não era preparado para ser presidente, porque quem ia ser o presidente era o que morreu, Tancredo Neves. Então, ele veio assim, bem livre, né? Esse capítulo da história que tornou o Sarney presidente é muito interessante, porque ele resistiu, ele não queria ser presidente. Ele não queria, na verdade, todo o país, tanto os militares como toda a articulação de transição não contava com ele ser presidente, contava com o Tancredo Neves. Eu sempre digo às pessoas, às vezes, nem que eu vivi isso. Ele não estava preparado e os militares não estavam preparados também para te ver que depois que o Tancredo Neves morreu, eles ficaram um mês com ele morto para lá e para cá para tentar arrumar um jeito, porque o Sarney não era o homem que era para ele, que estava no projeto dele. Que estava no script, no roteiro. E para nós foi ótimo, porque o Brasil também ficou com um presidente que não tinha as amarras com o militar, nem com... Era livre. Foi por isso que nós conseguimos a abertura da Coperminas naquele tempo. O governo botou 120 milhões de reais para abertura, mas aí eu me lembro que eu era um gurizão muito novo. Eu digo, não, mas como é que nós vamos administrar 120 milhões? Só se o governo mandar alguém daqui de Brasília para ajudar a administrar. Aí eles mandaram o Ricardo Vilela. Ricardo Vilela veio, administrou até acabar o dinheiro. Aí, a hora que era para voltar para Brasília, os mineradores botaram ele de presidente do Sindicato dos Mineradores. O cara que era ligado a nós, os trabalhadores, passou a ser o presidente do Sindicato dos Mineradores. Uma coisa que as pessoas às vezes nem sabem disso. Né? E aí viabilizava a empresa falida. 8 anos depois estava virada numa empresa que era uma cooperativa, conhecida no mundo inteiro. Eu fui para a Itália, para a Alemanha, para a Colômbia, prestar, mostrar o projeto de autogestão que tem nesse livro para o mundo inteiro. Era uma grande empresa. E com 8 anos, quando afirmou ela como empresa, o juiz deu uma canetada e
tirou a empresa dos trabalhadores. Uma certa manhã eu cheguei lá, estava todo ocupado e os trabalhadores não eram mais. Eu estou contando isso tudo porque tu fez aquela pergunta, por que aconteceu? Foi aí que o juiz decretou a minha prisão, porque houve a resistência. Claro, como é que a gente vai viabilizar uma empresa e eles vão, de repente, tirar? Aí tinha empresa, mina, enquanto o carpinteiro trabalha com martelo, jornalista trabalha com a caneta, o mineiro trabalha com dinamite. E aí eu perguntei como é que está o estoque nosso de dinamite lá. Tem umas 2.000 toneladas de dinamite, eu digo. E a polícia... Dá para fazer uma mobilizaçãozinha. E a PM toda estava vindo em direção a Coperminas para prender nós todos, ali, para me prender, principalmente a hora de prisão. Eu disse, se a dinamite chegar primeiro que a polícia, nós temos... Aí chegou primeiro. Aí foi aonde nós botamos a dinamite. E a polícia começou a cercar, mas nós tínhamos tanta dinamite... E aí as pessoas dizem assim, mas a dinamite, se atirasse, morria, assim. Mas tinha mais 2.000 toneladas de dinamite, se explodisse a gente, morria, até quem atirou a gente também. Foi isso que fez com que eles recuassem. Deputado, mas assim, pelo amor de Deus, me conta uma coisa. Aquilo estava apto para ser... Estava apto, muita gente pergunta isso. Sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque, claro, que todo mundo... Se tem uma coisa que assusta as pessoas, é bomba, explosão. Claro. Se tem uma coisa que não assusta mineiro, é bomba, explosão. Tu trabalha com isso o tempo todo, né? É o instrumento de trabalho dele. Então, como é que a gente ia ter dinamite sem ter espoleta, sem ter nada? Porque a gente sabe que aquilo ali só funciona assim. Estava toda pronta para explodir. Espoleta, com tudo. E nós ficamos, aquela madrugada, nós ficamos até cortando o estupim para saber o tamanho que a gente, de repente, jogava e não dava tempo de devolver, né? Porque se jogar muito grande, vai e volta e joga de volta. Então, foi assim, foi uma luta muito grande e aí ela continuou cooperativa por mais 30 anos, aposentou mais de 10.000 trabalhadores. E o senhor pôde tirar as dinamites? Eu sempre digo assim, depois que o minerador daquela empresa faliu a empresa, os trabalhadores tocaram por mais 30 anos ainda. Então, para ver como os trabalhadores têm capacidade também. A capacidade nós aprendemos na prática, porque ela quase faliu na nossa mão, porque o trabalhador também, de início, queria tirar os encarregados, tudo, botar engenheiro, tudo para a rua. Depois é que os trabalhadores começaram a descobrir que a mina precisava de engenheiro, precisava de encarregado, precisava de técnico, para saber, porque senão tu começa a minerar e daqui a pouco encontra um ou outro, morre. Essa semana ainda morreu 2 mineiros. Então, nós aprendemos a administrar uma empresa como autogestionária, assim, a Coperminas, na prática, no dia a dia. Na raça. Na raça. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha... Antes dos 30, 25, 24 anos. A juventude dá uma coragem pra gente, né? A juventude é muito ousada, né? Eu lembro que a Marlene Socas foi torturada na questão do regime militar, e nós muito enfrentando, e ela dizia, dá uma freada, porque por nada volta para a ditadura, o medo. Mas a juventude não tem essa... Não é que não tem, é como não viveu essa experiência, não tem esse medo. Porque depois de um certo tempo, outras broncas que aconteceram, que eu fui preso na luta dos mineiros ali, depois quando eu fui solto, todo quebrado a cabeça, por isso que eu disse que marcas também, a marca no corpo, eu olhei para a Marlene veio para mim e eu lembrei assim, eu digo, agora eu sei porque no tempo dela, ela foi presa, mas ela não tinha uma imprensa para falar, porque se a imprensa falasse ia presa no Rio, ela não tinha ninguém para falar. Eu ainda tinha, eu fui presa e ainda tinha. Então, ela estava, na verdade, ela tinha medo de uma coisa que era real, né? Mas nós, ainda bem que nós enfrentamos e não voltou para a ditadura, mas ela tinha esse medo e ela tinha razão, né? Depois disso, o senhor decidiu enfrentar as urnas. Enfrentou o dinamite e depois decidiu enfrentar as urnas. Na verdade, eu não tinha o objetivo de ser político, né? Mas naquele tempo eu comecei a ver que o poder... Nós começamos a ter um poder muito absoluto em Criciúma.
Nós, o PT? Não, nós, os trabalhadores mineiros, começamos a fortalecer o movimento sindical todo, e quando, tipo assim, saía a greve geral, Criciúma parava. Se o Brasil não parasse, parava, mas Criciúma parava. Os mineiros começaram a ter um nível de organização tão grande que, quando definiu greve, não tinha esse negócio de piquete. Os mineiros vinham, pediam a carteirinha, quem é que ia trabalhar, porque a mina tem que trabalhar o serviço essencial, porque senão enche d'água. Os mineiros, não é minerador que definiu na hora da greve quem é que ia trabalhar, quem defendia era o sindicato, porque eles respeitavam. Então, nós tínhamos tempo para administrar nossas greves e as greves dos outros também. Então, nós parava quase todas as categorias, faziam a database, a mesma database dos mineiros, porque os mineiros garantiam as greves das outras tudo. Né? Então, nós passamos a ser uma categoria respeitada no Brasil inteiro. Né? O Lula veio aqui, o Lula também era um grande líder lá dos metalúrgicos em São Paulo, mas ele respeitava muito. Quando ele vinha aqui em Criciúma, antes de ser presidente, a segurança do Lula aqui no Sul era os mineiros. Antes até dele ser muito político. Né? O senhor acha que ele ficou muito político? Quando o cara se elege presidente, ele aí não é muito, ele é político, né? Mas o Lula, assim que começou, ele acreditava que, através da luta sindical, do movimento sindical, tu ia mudar o Brasil. Eu também, no início, eu pensava, o movimento sindical organizado, não, o movimento sindical luta todo ano pela database, e depois fica um ano de defasagem. O poder mesmo é político. Então, foi aí que eu comecei a discutir a participação na política. Vamos discutir na política porque nós estamos resolvendo problemas dos mineiros todo ano, e todos os anos, todo ano tem desgaste, tem problema. Vamos começar a participar da política. O Lula fez isso lá. Parecia que trabalhador... Parecia não teve um tempo que o trabalhador nem votava. A mulher, então, não foi em 1930, o trabalhador não fazia parte da política, era só os empresários ou os poderosos. Nós começamos a participar. Criciúma, os mineradores elegiam deputados, era dos mineradores, prefeito era dos mineradores. Nós começamos a se organizar, nós elegemos 10, do que era nós que apontamos. Eu fui deputado estadual, o Milton foi deputado federal. Nós mudamos a história de Criciúma. Quem elegia eram os mineradores. Nós passamos, nós elegemos. Claro que eles elegiam alguns representantes deles, mas nós não chegávamos nem a nunca eleger ninguém. Então, e aí foi bom não só para os mineiros, não, foi bom para os mineradores. Teve um momento que resolveram comprar carvão da África. Nós tínhamos força, nós fizemos o navio africano que ia acabar com as minas todas aqui do Sul, voltar para a África, porque nós tínhamos força. Os mineradores sentiram que a força dos trabalhadores também servia para a manutenção da própria categoria. Né? Nós tivemos muitas lutas enfrentando os mineradores e muitas lutas junto com os mineradores. Na questão do carvão, na questão dos 15 anos, cortar os 15 anos dos mineiros. Eu acho até que pode cortar os 15 anos, mas tem que acabar com a periculosidade lá na frente do serviço, tem que não morrer mais mineiro, tem que não ter mais pneumoconiose, tem que ter... Isso que tem que acabar. Uhum. Né? Não é acabar com a aposentadoria, é acabar com a questão que faz a aposentadoria ter que ser os 15 anos. Deputado, e aí quando o senhor foi para a Câmara de Vereadores, o senhor foi candidato a vereador, foi eleito, como é que foi a experiência na Câmara de Vereadores? Foi uma experiência de um dia. O primeiro dia que eu assumi como sindicalista, né? O vereador sindicalista. O meu encrenca já, briguei com o Zé Agente, que hoje é um grande amigo meu, né? E aí, aquela noite eu dormi, eu digo, mas será que eu vou ser um sindicalista dentro da Câmara de Vereadores? Não está correto, né? Depois eu mudei, eu passei a ser um vereador. Se a gente for analisar hoje tem tribuna livre, hoje o povo pode ir ali falar, é um projeto meu. Sessão itinerante, que não estão usando mais, mas cada bairro tem que ter sessão itinerante. Estão falando hoje de lá em São Paulo, que uma senhora foi atacada por pitbull.
Lá atrás eu já fiz uma lei aqui em Criciúma que os cachorros tinha a dimensão do tamanho e tudo, focinheira, meia entrada para estudantes em eventos. Eu fiz muitos projetos. Por quê? Porque eu me desliguei daquela questão do radicalismo e comecei a ser um parlamentar. Naquele tempo tinha 21 vereadores e quase todos os meus projetos eram aprovados por unanimidade, porque as pessoas me respeitavam, assim, tá? Foi só um dia que eu fui. E o último dia também. Foi o primeiro e o último. Tu entrou e saiu fazendo. O último dia foi quando eu me elegi pela terceira vez vereador, mas aí fui convocado para deputado porque eu era primeiro suplente, porque se elegeu um deputado, se elegeu. E aí eu assumi um dia para votar no presidente, e naquele dia eu arrumei uma encrenca com o meu amigo meu, o Zé Argento. Você é obrigado a entrevistar o Zé Argento aqui também. Hoje eu falei isso até esse dia com ele, um grande companheiro, disse aquelas coisas, foi coisas que aconteceu. Aí deu também uma briga ali, porque na hora de votar ele disse, tu é deputado, vai lá para a Assembleia, o que é que tu vem para cá votar aqui? Mas eu ainda não tinha me licenciado. Quando tu passou pela Assembleia, tu também deixou uma marquinha por lá. Tu quer mandar um abraço para alguém de lá? Tu quer falar do Jorginho Melo? O Jorginho Melo foi um... O que aconteceu entre tu e o Jorginho? Foi parceiro como deputado, assim, né? Parceiro não, fez parte da... Foi colega de bancada. Parceiro não, porque na maioria dos projetos que eu votava, ele não votava junto, ele votava lá. Mas ele foi presidente da Assembleia num período que eles estavam votando a privatização do BESC. E aí, na hora que ele botou em votação, a votação ali, se apoiava, aí ele disse em discussão. Aí eu, mais uns 7, 8, 9, levantava a mão. Então, levantou a mão, tem gente que quer discutir. Ele já botou em seguida, em votação. Não havendo ninguém que queira discutir, aí nós subimos lá para cima, como que não? Aí o projeto estava na mão dele, eu fui puxar, ele puxou também, daí a minha mão pegou no rosto dele. Ele ensina que eu dei um tapa no rosto dele, mas não dei nada, porque se desse eu te perdi mandato, né? Eu também não sou tão irresponsável assim. Então, o que aconteceu lá, saiu na capa de jornal, o Diário Catarinense, bem na capa, sabe, aquela matéria. Mas no parlamento também eu tive uma boa experiência, eu provei a questão do celíaco, que ninguém sabia em Santa Catarina, nem eu sabia que existia celíaco, né? Eu fui numa reunião de base com uma mulher, disse, deputado, não dá para fazer um projeto do celíaco, aquelas pessoas que não podem comer nada que contém glúten. Aí eu estudei, estudei o problema, fiz o projeto, aprovei, o governador vetou, e eu derrubei o veto. Mas eu acho que o mais importante não foi nem o projeto, foi o debate a nível estadual, que as pessoas começaram a descobrir que existe um monte de pessoas, né, com celíacas aí que vão para o hospital e às vezes dão coisas que não podem nem comer. Né? Verdade. Eu tive assim alguns projetos. E aí no parlamento eu aprendi muito que a questão coletiva é fundamental. Né? O parlamento ensina isso. Não existe... se você é uma deputada, ela faz um projeto e quer malhar os outros deputados tudo, aí é demagogia, porque tu não vai aprovar o teu projeto. Tem um monte de gente que faz essas demagogias. A coisa, quando é séria, a gente faz um projeto e quer que ele aprove. Tem que aprovar, porque se for só para demagogia, não adianta. E para aprovar precisa de diálogo. Precisa de diálogo, precisa convencer as pessoas. Né? Eu lembro que eu tenho... Por onde anda aí em Santa Catarina tem aquela plaquinha, Gás, aqui passa a tubulação de gás. Eu lembro que lá em um país aqui vizinho, foram escavar e tinha gás e morreu, acho que umas 10 pessoas. Eu fiz o projeto aqui, onde passa tem aquela plaquinha.
São coisas... Porque às vezes as pessoas confundem muito vereador e deputado. Quando tem a eleição de deputado, a maioria dos deputados são governador. E quando tem a eleição para prefeito, a maioria dos vereadores são prefeitos. É verdade. As propostas... São propostas de prefeito, as propostas que eu estou fazendo, as coisas que eu aprovei são tudo coisas que cabe ao deputado. Agora, dizer assim, eu vou fazer um asfalto a hora que eu ganho. Não vai fazer asfalto como? Eu me lembro que uma vez eu estava num debate aqui no Trevo, não vou nem falar do deputado que estava junto comigo, que era meu amigo. Ele disse, se eu ganhar esse Trevo, eu vou fazer. Aí depois, quando aí me deram a minha palavra, eu disse, o deputado vai ser candidato a governador? Não, deputado, então como é que vai fazer trevo? Coisa nenhuma, não faz? Porque não compete até a gente brigar lá. Mas a gente tem que ter criatividade para fazer projetos que cabem ao parlamento. Ou senão, tu apoia um prefeito, um governador que defenda aquelas tuas ideias. Então o episódio com o Jorginho ficou resolvido? Ficou resolvido? Hoje ele passa por mim, é meu amigo, não sei. Então tá bom. Deputado, de que o senhor estava doente, o senhor enfrentou um problema de saúde, um linfoma. Como é que foi aquele momento da sua vida? Na verdade, eu fui fazer um exame de rotina no Hospital São João Batista, e aí foi constatado que tinha alguma coisa estranha. Aí fiz um ultrassom e constatou que eu tinha um linfoma. Daí a minha sorte é de que foi muito rápido, né? O doutor Leandro, que é o presidente da Unimed, eu estava falando com ele, eu disse, eu tinha uma consulta sobre o estômago para ele, e falei para ele que eu tinha um linfoma que daqui 30 dias eu ia fazer a biópsia. Que vai fazer daqui 30 dias? Câncer não se faz, não se brinca. Amanhã eu já vou te fazer. E ele fez a biópsia. E eu já fiz o tratamento em seguida. Foi assim, quando a gente tem os amigos, é importante isso, né? E eu fiquei carequinha, né? Brilhou a cabeça, tá? Mas eu, depois eu fiz o exame, tá zerado, né? Vamos ver. Diz que tem 5 anos para gente garantir. Se não voltar em 5 anos, eu estou pertinho dos 5 anos. Eu estou contando os dias. Não vai voltar. Não vai. Não vai, não. Deputado, e agora o senhor quer se lançar novamente nessa missão louca de ser candidato a vereador em Criciúma? Isso só vai acontecer. Hoje eu fiz vários exames. Tá. Isso só vai acontecer se o médico me der a remissão da... Vai dar. Senão eu não vou, porque a saúde... Uma campanha é uma coisa bem... A campanha não é tanto, mas depois de eleito o trabalho é muito. Alguns não fazem nada, mas eu sou um cara que trabalha muito. Eu sei que tem um monte de problemas aqui, que eu não vou estar fazendo a minha propaganda, mas eu trabalho muito, e aí se tiver problema de câncer, eu tenho que cuidar da minha vida, né? Mas não vai ter, o senhor vai estar liberado. Amém. O que te motiva a ser pré-candidato a vereador novamente? Porque a nossa vida pode muita gente achar que política não é importante. É a mesma coisa que eu moro num prédio, aqui perto. E eu cuido do meu apartamento, claro. O apartamento está limpinho, está bonitinho, tá? Mas se ninguém cuidar em volta do prédio, ele vai virar mato, e as luzes, né, da rua, tem que ter um síndico para cuidar. Aí o síndico que a gente faz, o pessoal do condomínio todo se reúne e elege um síndico para cuidar do resto. Política é a mesma coisa. Nós cuidamos da nossa casa, mas e quando a gente sai da porta, o asfalto, cada um vai fazer um pedacinho do asfalto nas frentes da sua casa, a saúde, a educação. Não existe um país, uma cidade sem a política. Só tu tem que ter uma boa política, tem que acabar com essa questão de corrupção, mas não existe uma sociedade sem política, né? Seja ela de esquerda, de direita, mas quem administra o para fora da casa é a política. Então,
É preciso. Se é preciso, então é bom a gente, quem tem visão diferente, tem que se dispor a ser candidato. Eu tenho a minha visão clara. Tipo, o Hospital São José, para mim, é um hospital referência aqui. Da América do Sul aqui, ele faz transplante, ele faz transplante de rins, eu já vi o meu amigo fazer, ele tem 3 aceleradores lineares que eu quando era deputado junto com o Eira, nós ajudamos a fazer, mas vai mais de 85%, 90% de dinheiro público para ali. E tem o Hospital São João Batista, que é privado, tem a Unimed, que é privado. O SUS o São José é o único público que tem. A gente tinha que, no mínimo, garantir que esse 85% de leite seja garantido, porque senão o povo vai morrer numa fila. Eu, quando fui vereador, eu cuidava muito disso, eu fiscalizava, porque quem tem dinheiro vai para o São José, porque o São José é bom, mas se vê que a coisa vai lá para o Moinho de Vento. Agora, o pobre não é ali, ou ele se cura ali, ou ele morre ali. Então tem que ser resolvido ali. Eu sou um dos caras que acho assim, que tem que ter política que faça isso. E também eu acho que o parlamento não pode ser subserviente ao executivo, ele tem que ser fiscalizador. Isso é uma palavra que todo mundo diz, mas na real, eu quando fui vereador, eu quase nunca ia na prefeitura, porque a gente analisava os projetos do prefeito, se fosse bom, votava, se fosse ruim, não votava. Agora, não ia lá discutir com o prefeito quanto é que eu vou ganhar para votar nesse projeto, quanto é que eu vou... Isso acontece a nível nacional, a nível federal. O parlamento não é independente, ele parece que o salário dele não é suficiente, ele quer fazer outro salário vinculando ao parlamento. E eu sou totalmente contra isso. Né? Por que eu sou um cara, fui deputado, fui vereador, eu continuo a mesma pessoa, eu sou pobre, eu não sou rico, não sou empresário, não tenho nenhuma empresa. Por quê? Porque eu não usei da política para me beneficiar, né? Eu usei da política para fazer o trabalho que um político deve fazer. Se o senhor for vereador, o senhor vai ser mais tranquilo ou vai ser lá igual no começo, lá, cada vez mais tranquilo. Então tá bom. Não vai governar, não vai legislar com dinamite. Não vou. Não. Claro, tranquilo, mas se tiver se tiver algumas irregularidades, tem que mobilizar a sociedade. Não é eu que tenho que dar, mas tem que mobilizar a sociedade para... Tipo essa coisa do Hospital São José, a sociedade tem que também cobrar isso. A Câmara de Vereador, quando tem um projeto importante, que é em benefício da sociedade ou de uma... Tem que botar... Eu votei muitos projetos que os vereadores lá estavam loucos para votar contra, mas não votavam porque a Câmara estava cheia do povo ali que tem interesse. Então, eu não vou ser radical, mas o radicalismo é o povo estar lá presente cobrando o voto das pessoas com coerência. Então tá bom, obrigada, viu, deputado? Viu como passou rapidinho? Foi um prazer te receber aqui, viu? O prazer foi meu, viu? Estou feliz do teu convite e estou à disposição, se precisar também outras entrevistas, estou aqui. Eu vou te chamar aqui quando der os 5 anos para a gente anunciar junto que acabou a guerra. Que legal. Obrigado. Então, tá bom. Esse é o ex-vereador e ex-deputado estadual José Paulo Serafim, ariano, tá? E que tá... 31 de março. 31 de março, vice? E que é pré-candidato a vereador aqui em Criciúma e que foi meu convidado dessa semana aqui no Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu fico por aqui e volto na semana que vem. Tchau.